Bom dia a todos os irmãos que estão dispersos pelo mundo e que, através desse canal, conseguem se conectar. O Salmo 22, como é um salmo bem longo, a gente só vai ler as primeiras partes. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás afastado de me auxiliar e as palavras do teu bramido? Deus meu, clamo de dia, porém tu não me ouves, também de noite, também não acho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os tronos de Israel. Somente aqui a gente vai lendo o restante no final. O Salmo 22, ele foi escrito por Davi num momento de muita angústia, de muita tristeza, quando o próprio Davi estava se sentindo muito desamparado. Ora, Davi era um homem segundo o coração de Deus e sabia disso. Havia passado por momentos de grande dificuldade, mas havia tido também grandes vitórias. Davi teve um reino, Davi teve uma família grande, uma família próspera, teve vários filhos, teve várias mulheres, teve riqueza e Davi também teve várias derrotas. Davi se sentiu quebrado, caído. Embora fosse um homem segundo o coração de Deus, Davi também teve seus momentos de fraqueza e caiu e pecou, e jogou tudo fora e de repente ele se arrepende e volta-se a Deus para isso. Mas existem momentos na vida de Davi que foram muito pesados. A Bíblia cita que houve uma revolta entre os filhos de Davi. E o filho mais velho, Absalão, a Bíblia cita que era um dos homens mais belos da sua época, que o seu cabelo só cortava uma vez por ano porque pesava, e que precisavam de 2 homens para dobrar o seu arco, e que era um filho querido, que era um filho amado, e de repente se revolta contra o pai porque Davi não soube ser pai. O outro filho, Aminon, se apaixona pela irmã, estupra a irmã e causa uma guerra porque o pai não fez nada. A tristeza quando um filho mata o outro e de repente o filho que matou também se rebela, e essa rebeldia do filho de Davi ele leva a consequências quando o próprio filho é morto e de repente 3 filhos são mortos. Posteriormente, mais um filho de um relacionamento de adultério que ele tem com a mulher de Urias também adoece e está prestes a morrer. Ou seja, Davi teve problemas sérios com a morte dos filhos. Dizem que não há dor maior do que quando a lógica natural é invertida, quando um pai perde um filho. Dizem que a pessoa nunca mais volta a ser o que era antes, porque enterrar os pais, ainda que seja muito dolorido, ainda que seja uma ferida difícil de curar, é o caminho natural. O normal é que os mais velhos vão primeiro. E nesse momento, Davi sente o peso de tudo que está em suas costas, de todo o seu sofrimento, e sente que Deus está desamparado. Ele ora e não vê mais respostas de Deus. Ele busca e não sente mais as palavras de Deus. E aí Davi volta e percebe que não foi ele que se afastou, não foi Deus que se afastou dele. Contudo, tu és santo, sobre todos os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e foram salvos. A ti confiaram e não foram confundidos. Davi reconhece que Deus era santo, que Deus sempre esteve com o povo, que os pais dele esteve lá. E Davi também reconhece a sua própria situação. Davi volta-se para si mesmo e percebe que não foi Deus que se afastou dele, mas ele que se afastou de Deus, e começa a reconhecer seus próprios erros. O verso 6. Mas eu sou verme e não homem, apróbio dos homens e desprezado do povo.
Todos os que me veem zombam de mim e arregalam os beiços e me meneiam a cabeça dizendo: confio no Senhor, Ele o livra, que Ele o salve, pois que nele tem, pois que nele tem prazer. Nesse momento aqui, Davi percebe o quão distante de Deus ele está. O reconhecer que somos frágeis, o reconhecer que somos nada, né? Quando Davi reconhece o nada que ele é e volta, ele percebe também que sempre nos momentos de tristeza, sempre nos momentos de angústia, sempre tem uma alma que vai aparecer para colocar a culpa em Deus por ter sido servo de Deus e para colocar aquilo tudo. Eu fui lançado nos teus braços, fui lançado desde o braço da minha mãe, desde a minha mãe. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me acuda. Nesse momento aqui, Davi reconhece que ele foi consagrado a Deus, ele foi entregue a Deus desde muito jovem, desde muito novo. E ele sabe que Deus é que pode dar esse conforto e essa alegria, e que pode se afastar. Ele não pode se afastar. Esse salmo também tem uma questão profética, porque são as mesmas palavras do início do Salmo 1 que Jesus profere na cruz, quando ele sente todo o peso do pecado nas suas costas. Bom, a gente não pode dizer que Davi sentiu o peso do pecado do mundo nas suas costas, mas ele sente o peso dos seus próprios pecados nas suas costas. E começa a colocar. Ele começa a voltar-se para Deus. E começa a pensar em Deus. E se reconhecer como um pecador miserável. Que lições nós podemos tirar disso? Em primeiro lugar, que no mundo de tristeza que nós estamos, no mundo de angústias e de cobranças que nós temos ultimamente, devemos reconhecer que não tem mais nada pra gente. Às vezes nos sentimos tão abandonados, às vezes nos sentimos tão largados que parece que até Deus nos abandona. Temos uma dificuldade imensa de reconhecer o quanto Deus já atuou nas nossas vidas, o quanto até aqui Deus tem feito, quanto todas as coisas que me foram dadas e por momentos de tristeza, por momentos de fraqueza, por maiores que sejam, nos sentimos totalmente abandonados. Temos uma dificuldade também de reconhecer que nós deixamos o caminho, que fomos nós que abandonamos a Deus, que fomos nós que deixamos de fazer o que era certo e o que era correto nos olhos de Deus, mas nós não queremos arcar com as consequências dos nossos próprios atos. Voltar a Deus. Reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas limitações deveria ser o caminho correto, o caminho de retorno a Deus, feito por nós, já que não foi Ele que nos abandonou. Deveríamos reconhecer a nossa pequenez, a nossa maldade e reconhecer todos os nossos erros para voltar. E assim ter uma vida mais próxima de contato e de intimidade com o próprio Deus. Sabemos que no mundo nós vamos ter aflições, é bíblico. Sabemos que nós vamos ter problemas o tempo inteiro. O que Deus prometeu não foi uma vida tranquila desde o momento da conversão, muito pelo contrário. O que Deus promete é um lugar seguro onde vamos nos encontrar, principalmente com aqueles, creio eu, que um dia fizeram parte da nossa vida, que um dia nos levaram a Deus e que hoje já estão na glória. E que Deus também, se Ele não pode resolver de imediato os nossos problemas, pelo menos o conforto, que Deus possa nos confortar, que Deus possa nos dar um alívio diante da dor. E principalmente, que Deus possa nos dar a consciência de que fomos nós que fizemos tudo. E mais ainda, para encerrar, que nós podemos também ter o conhecimento e a consciência de todas as vitórias que Deus nos deu até agora. E que não é porque nos sentimos abandonados por um pequeno momento de fraqueza, por um pequeno momento de tristeza, que Deus nos abandonou totalmente. Deus está lá. Nós nos distanciamos.
chega a hora de voltar a Deus. Tenha uma boa semana.